Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Júnior aqui, mais uma vez, iniciando o ano com o primeiro ano, né? Nessa nova jornada aí do Chave do Enem, teremos muitos encontros e hoje um dia especial, porque hoje é Ciências da Natureza, hoje é Biologia, Química e Física, né? Então, você sabe que biologia é muito melhor, né? Então a gente vai aprender bastante coisa. Você fez o simulado, certo? Passou ali a semana fazendo 15 questõezinhas, espero que tenha acertado, espero que tenha ido bem, mas hoje a aula é para quê? Para simplesmente a gente corrigir detalhes por detalhes, para ver onde ficou as dúvidas ali e sanar todas elas, beleza? Vamos trabalhar então? Lembrando que as questões aqui elas estão enumeradas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, mas não são necessariamente a numeração aí do seu simulado, tá bom? Então você abre aí, pega o caderno agora aí, vai dar uma olhada, vai anotando tudo que precisa, beleza? Vamos seguir então? Vamos lá, primeira questão, uma questão grandona. Olha só que legal essa questão. As coloridas rãs da família Dendrobatidae naturais da Amazônia são considerados os animais mais tóxicos e venenosos da Terra. Então, animais tóxicos e venenosos. Fica com isso aí na cabeça. Já anota isso aí no caderno. Olha só. Possui um veneno potente em sua pele, o qual deriva da sua alimentação, pois essas rãs comem formigas, ácaros e besouros, que por sua vez alimentam-se de fungos venenosos. Então você percebe que isso vai passando por uma cadeia alimentar e ele consegue simplesmente receber e ter essa produção desse veneno, tá? Olha só o segundo parágrafo. Uma espécie em particular da família Dendrobatidae são as rãs flecha dourada, as quais produzem uma potente neurotoxina, então uma toxina que atinge diretamente o sistema nervoso, tá? Considerada cerca de 8.000 vezes mais letal do que o veneno de uma jararaca. Essas rãs provocam envenenamento do tipo passivo por compressão, ou seja, eliminam o veneno quando são pressionadas pelo predador, tá? Então olha só o que você está vendo aqui. Você está vendo o seguinte, quando a gente fala sobre rã ou esses sapinhos, qualquer coisa, está dizendo ali que eles são venenosos, mas tem uma palavrinha muito importante que você tem que lembrar, para a gente ler o restante da questão, que uma coisa é ser venenoso e a outra coisa é ser peçonhento. Por quê? No caso dos sapos, das rãs, eles são venenosos e não peçonhentos. Porque o peçonhento é aquele animal que ele consegue, de alguma forma, inocular o veneno na sua presa, tá? Ou na sua presa, ou para se defender, alguma coisa assim. No caso, o veneno por exemplo, esse flecha dourada, ele era muito usado em tempos muito antigos, onde pegavam-se flechas, passavam as flechas pela glândula de veneno dele, e essas flechas eram lançadas em animais e matavam esses animais envenenados. Então assim, geralmente você vai ter o quê? Do lado da cabeça de uma rã, você vai ter a glândula de veneno. Então se você chegar ali do lado e você apertar, você vai sentir que vai sair esse líquido, vai sair esse veneno. Ah, professor, mas e aí a minha mão, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O que vai acontecer se você tocar nos olhos, no ouvido, na boca, passar em alguma ferida, algum corte, alguma coisa desse tipo. Ah, professor, então isso aí é aquilo que a gente ouve falar, que é o xixi do sapo que é perigoso? Não, o xixi do sapo não tem perigo para nada. Claro, você também não vai fazer jogar pro alto também, não. Mas o que é venenoso é do lado. Então você apertou, vê um cão, mordeu, daqui a pouco você vai ver que o cão tá com a boca cheia de espuma lá. Por quê? Porque ele recebeu aquele veneno. Mas esses animais, eles não inoculam, então eles são venenosos. Olha o terceiro parágrafo. Segundo o biólogo David Nelson, os animais denominados venenosos têm glândulas de veneno, mas não possuem um aparelho inoculador, ou seja, dente ou algum ferrão. Por isso, provocam envenenamento passivo por compreensão, como é o caso das rãs, por contato, taturana ou por ingestão,
que é o caso do peixe baiacu. Então, por exemplo, a taturana, que é uma lagarta, que ela parece que tem uns pelos assim, uma cerda, quando você toca nela é diferente daí do sapo. Ao tocar nela, ela já libera uma substância urticante, assim como acontece com a caravela, com a água-viva. Então, o ato de tocar, ela já vai dar aquela sensação de queimadura. No caso do baiacu, que é aquele peixinho que quando ele está ali perto da presa, do predador, ele se infla assim, fica bem grandão, bem gordinho assim. Esse animal, ele não inocula veneno. O veneno dele está numa glândula bem no centro do corpo dele. Então, ele só pode contaminar alguém se caso a pessoa se alimentar dele e acabar não conseguindo tirar corretamente a glândula de veneno. Então, nesse momento, está dizendo aqui a questão. Por último, por outro lado, animais peçonhentos produzem ou modificam algum veneno e possuem alguma estrutura para injetá-lo em sua presa ou predador, como, por exemplo, algumas espécies de serpentes, como é o caso da cascavel e da jararaca, de escorpiões, de aranhas, de himenópteros, como é o caso das abelhas, formigas e também as vespas, e quilópodes, né, que são as lacraias. Então, todos esses animais, eles conseguem ter uma estrutura que vai inocular, vai injetar o veneno. O famoso ferrão de abelha, né, ele entra em você e ele inocula o veneno ali. E algumas pessoas vai dar um certo inchaço, algumas pessoas têm reações alérgicas de coceira, outras, em casos mais graves, têm fechamento da traqueia. Então, são esses casos aqui. Bom, vamos lá então para a resposta. Olha só que pergunta. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta, tá? Letra A, ó, qualquer animal que usa toxina pode se defender ou para subjugar uma presa possui, além de glândulas de veneno, estruturas especializadas como dentes e ferrões? Não, nem todas aquelas que são venenosas, elas possuem dentes e ferrões. Letra B. Os animais venenosos, como o peixe baiacu, são incapazes de injetar toxina, mas podem causar o envenenamento ao serem ingeridos por seus predadores. E aí? Acho que foi exatamente o que eu falei, parece ou não? Vamos ver a letra C. Algumas serpentes, como a cascavel e a jararaca, não são animais peçonhentos. A gente acabou de ler no exercício que elas são peçonhentas, elas possuem dentes inoculadores. Então, cancelamos essa aqui. Primeira já está errada, a C já está errada. Letra D. As rãs da família Dendrobatidae são venenosas porque produzem potentes toxinas que são inoculadas no predador. O que eu falei com relação aos anuros, no caso as rãs, por exemplo? Elas têm o veneno, mas elas não têm nada que inocule, tá? Inocule. Letra E. As aranhas e os escorpiões são animais peçonhentos, até aí tá certo, porque quando pressionados ou atacados, eliminam passivamente por contato. Não. Quem faz essa eliminação passivamente são os anuros. No caso aqui, são as rãs, tá? No caso da aranha e escorpião, eles têm uma estrutura inoculadora. Aqui eu coloquei para vocês, ó, para você lembrar, aqui tem uma imagem de uma serpente, ela tem ali um dente inoculador, né? Então, esse dente, ele vai ter é como se fosse um canudo, ele vai passar e vai injetar na pessoa. Aqui, ó, aqui a gente tem daquelas rãs azulzinhas, então ela tem um veneno forte, isso quanto mais clara é pior. Ah, professor, mas por que ela é dessa cor no meio da floresta? Não era melhor ela se camuflar? É porque assim, gente, existem alguns tipos diferentes de camuflagem, né? Tem algumas camuflagens quando o indivíduo ele usa algo da natureza. Tem indivíduos que são idênticos a algo na natureza, por exemplo, o bicho-pau, é igualzinho um galho que ele vive. No caso desses indivíduos, como o caso dessa rã, o ato dela ser muito colorida, isso chama a atenção de todos os indivíduos de que ela é perigosa. De morder ela vai ter um veneno muito forte, tá? E aqui o baiacu, como eu falei para vocês, só em caso de ingestão. Então, a correta a gente já viu é letra B de bola, tá bom?
Acho que essa estava bem de boa, essa questão, a questão desse ano, né, que caiu em provas oficiais. Espero que você esteja atento aí, é bem legal. Beleza, vamos continuar. Segunda, nos ecossistemas, fungos possuem importante papel. Ocupam o último nível das teias tróficas, agindo como decompositores. A decomposição consiste em quê? Bom, é o seguinte, o fungo e as bactérias, tá? O fungo sempre, a bactéria algumas. Tem uma palavrinha bem legal para você poder anotar aí. Eles são saprófitas. O que é o indivíduo saprófita? É que ele se alimenta através da decomposição de uma matéria orgânica. Então, algumas bactérias são saprófitas e os fungos, todos eles são saprófitas, tá? Então, quando você vê, por exemplo, um fungo em cima de uma laranja, que ele é meio cinza, parece um bombrilzinho, o que ele está fazendo? Ele está decompondo aquela matéria orgânica para ele poder se alimentar. Olha só aqui sobre os fungos, ó. Aqui a gente tem, ó, tem fungo, por exemplo, que ele tem uma relação simbiótica, uma relação mutualística. Como você está vendo aqui, uns fungos ligados à raiz de árvore. O que acontece? Eles conseguem aqui ter uma maior absorção de nitrogênio, de nutrientes diversos. Então, ambos acabam usando um outro, como a árvore libera ali uma seiva altamente calórica para ela poder ter a respiração celular. Aqui nós temos alguns tipos de fungo e todos eles, a ideia é de decompor matéria orgânica. Aqui, por exemplo, a gente tem venenosos, como você vê esse amanita ali, que parece o cogumelo dos Smurfs, né? Então, são venenosos. Orelha de pau, entre outros aqui. Esses aqui são alguns dos comestíveis, né? Então, champignon Paris, shimeji branco, shimeji preto, portobello, shiitake, entre outros, tá? Agora, olha só aqui como é que funciona. Tem uma questão que a gente vai ver daqui a pouquinho, que pergunta se ela tem uma relação íntima, o fungo com a planta. Na verdade, o fungo foi o último reino a ser classificado. Por quê? No começo eram animais e vegetais, então andava. Parava, andava animal, parado era vegetal. Com o tempo e a melhoria da microscopia, foram reconhecendo o mundo dos micro-organismos. Então descobriram aí os protozoários, depois descobriram as bactérias. Então a gente já tinha 4 reinos: reino animal, vegetal, protista ou proctotista e o reino monera das bactérias. Por quê? Porque os fungos ficavam na ideia de que eram vegetais. Até que chegou um momento, microscopia melhorando, equipamento melhorando, muita coisa para ler e estudar, descobriram que ele tinha características tanto de animais quanto de vegetais. Só que ele não podia ir para nenhum desses 2 reinos, porque ele precisava ter o dele mesmo. Olha só que interessante. Ele tem semelhanças com as plantas. Por exemplo, com os animais, perdão, eles são heterótrofos. Ou seja, o fungo ele precisa de um outro indivíduo para ele poder produzir os seus carboidratos. Agora, o que ele tem em relação com as plantas? Ele possui parede celular, que é algo que os vegetais têm. Outra coisa, glicogênio como polissacarídeo de reserva. Isso é algo animal, né? Nós armazenamos grande quantidade de glicogênio no músculo e também no fígado. Então ele consegue armazenar isso também. Olha só a característica de planta: produz esporos. Característica de animal: não possui clorofila. Então você percebe que ele tem características de animal e de vegetais. Então isso faz você saber que ele teria que ter um reino só para ele. Mas como é que é a alimentação dele? Ó, olha só essa imagem aqui. Aqui você tem, ali onde você está vendo, embaixo, você tem ali o micélio reprodutivo, vegetativo, que é como se fosse uma raiz. E esse chapéuzinho, o micélio reprodutivo. Quando o fungo precisa se alimentar, o que ele faz? Ele libera enzimas digestivas. Ah, professor, mas o ser humano também faz. Sim, só que nós liberamos enzimas digestivas no estômago, no intestino. Ele não.
O fungo, ele vai decompor sobre onde ele estiver. Se você encontrar um fungo qualquer no meio de uma grama, você saiba que ele está liberando ali enzimas digestivas para decompor ali uma grama, ou seja, o que for que ele está em cima. Sendo assim, ele transforma moléculas bem grandes, né, como carboidratos, proteínas, gorduras, ele vai transformar em moléculas menores. Vai transformar lá em ácido graxo e glicerol, vai liberar nitrogênio, vai transportar, liberar gás carbônico, ele vai absorver aminoácidos, vai absorver glicose, são tudo micromoléculas. Então isso faz com que ele consiga absorver, tá? Então essa digestão dos fungos é chamada de extracorpórea. Então ele vai sempre absorver estruturas que são menores. Sendo assim, voltamos para a nossa questão. Opa, peraí. Eu devia ter colocado no final, a questão ficou aqui em cima. Ó, olha só o que está dizendo. A decomposição, então, ela consiste no quê? Ela transforma matéria inorgânica em orgânica? Não. A ideia não é pegar algo inorgânico e transformar em orgânico. A ideia não é o fungo pegar, por exemplo, ácido graxo, glicerol, nitrogênio e transformar, por exemplo, numa gordura. Transformar numa proteína. Não, é o inverso disso. Ele vai transformar a matéria orgânica em uma matéria inorgânica. Então, por isso que a letra B está correta. Tá bom? Vamos lá para o número 3 do primeiro ano. Vamos seguindo aqui. Aqui, vamos passar. Relaxa, galera, ao vivo é assim, hein? Aqui, número 3. Logo após a aula de biologia, de ecologia, né? Obviamente na aula de biologia, no caminho de volta para sua casa, um estudante imaginou a seguinte cadeia alimentar, tá? Ele imaginou ali, ó, goiaba, larvas, pássaro e gato. Toda vez que eu dou aula sobre cadeia alimentar ou teia alimentar, eu sempre digo para os alunos assim, ó, presta atenção em como a flecha tá? Para você saber exatamente o que essa cadeia alimentar está querendo dizer. O que essa flecha me diz? Tá vendo que ela tá para a esquerda assim, né? Tá me dizendo que a goiaba serve de fonte de energia para as larvas. As larvas, por sua vez, servem de fonte de energia para os pássaros. E os pássaros servem de fonte de energia para o gato. Professor, por que você está falando? Parece que está falando meio difícil. Não, gente, é pelo seguinte. Durante muito tempo as pessoas falavam assim, não, é quem come quem. É qual animal come... Porque daí fica errado. Então, se você olhar essa flecha e ficar com essa ideia de quem come quem, você fica ali, ó. A goiaba come a larva. A larva come o pássaro, por incrível que pareça, come o gato. Isso não existe. Então a flecha, ela mostra um fluxo de energia, onde vai passando de cada nível trófico, tá? Então olha só, a goiaba é uma planta, então ela é um produtor. Todos os outros acima, que se alimentam do produtor ou se alimentam de outros consumidores, eles são chamados de consumidores. Tá? Olha só aqui essa imagem. A gente tem aqui o milho, que é um produtor, né? Porque ele é produtor por quê? Porque ele realiza a fotossíntese. Então, é a maior concentração de carboidrato para energia que a gente tem é ali. Então, o milho serve de fonte de energia para o ratinho. O ratinho serve de fonte de energia para a cobra e a cobra, por sua vez, serve de fonte de energia para a coruja. E aí qualquer um deles, quando morrer, são decompostos por fungos e por bactérias. Então assim, a decomposição é um fator que precisa existir. Porque qualquer outro lugar que não tenha bactéria e fungo, o que morreu fica lá. Né? Então, por exemplo, você vê alguns filmes, tal lugar, o cara foi para Marte no filme, e aí lá ele não encontrou nenhum tipo de decomposição. E aí, se o cara morrer, o que vai acontecer? Se voltar lá daqui 1 milhão de anos, o cara vai estar lá ainda. Então, assim, a ficção, ela mostra e realmente é verdade. Se não tiver micro-organismos para decomposição, tudo que morrer continua.
Então aqui, qualquer um desses seres vivos que morrer, eles vão ser decompostos, vão voltar para a terra, vai ter ali os nutrientes para fazer crescer um novo produtor e aí os animais assimilarem aquilo constantemente. Olha só aqui, ó. Aqui nós temos uma pirâmide, né, ecológica que mostra, por exemplo, os produtores embaixo. Aí você tem ali os camundongos já em cima, tá vendo? Ou seja, o cacto serve de fonte de energia para os camundongos. Esses camundongos servem de fonte de energia para o escorpião e o escorpião serve de fonte de energia para a cobra, tá? Aqui nós temos já uma teia alimentar, diferente da cadeia. Porque a teia alimentar é quando um indivíduo ele serve de fonte de energia para vários outros. Então aqui você está vendo, por exemplo, o coelho, que ele pode servir de fonte de alimento para a cobra, que pode servir de fonte de alimento para a coruja, que pode servir de fonte de alimento para a raposa. Então, isso é uma teia alimentar, quando vários indivíduos servem como fonte de energia para vários outros. E cadeia alimentar é unidirecional, é quando um serve para o outro, para o outro, para o outro, só isso, tá? E seguindo aqui então, nesse exemplo elaborado pelo estudante, qual é a resposta correta? Está dizendo na letra A matéria tende a diminuir ao longo dos níveis tróficos. Gente, o que diminui ao longo dos níveis tróficos é a energia. Por que seu pai e sua mãe vivem falando para você comer salada, fruta? Porque você está recebendo dos produtores diretamente a grande quantidade de carboidratos que eles têm. Um aluno uma vez falou para mim assim, professor, mas eu como carne e o boi come o vegetal. Errado totalmente ele não está. Por quê? Porque essa energia vai passar para ele, mas vai passar numa quantidade muito pequena. Então, se você é um consumidor primário, nesse caso, comendo as frutas, verduras, legumes, raízes e tudo mais, você recebe a grande quantidade de energia. No caso, por exemplo, de um capim, um boi e você vai receber uma porção bem menor. Agora, a matéria não vai mudar, o que vai mudar é a quantidade de energia. Então, a letra A está errada. Letra B. A energia assimilada abastece 4 níveis tróficos. Está correto. A energia que foi assimilada aqui por cada um deles vai abastecer esses 4 níveis tróficos. Perfeita. Letra C, vamos ver por que está errada. O gato é um consumidor quaternário. Não é, porque ó, goiaba é produtor, aí larva consumidor primário, pássaro secundário, o gato seria terciário. Letra D, as larvas são produtoras primárias. Elas são consumidoras primárias e não produtoras, elas não realizam fotossíntese. Letra E, a goiaba é um produto, um fruto, de um ser heterótrofo. Gente, os vegetais, eles são autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento, tá? Então, por isso que essas daqui estão erradas. Vamos para número 4 já, ó. Aqui diz o seguinte, na ecologia, os níveis superiores agregam os níveis inferiores a novos componentes. Essa organização está conceituada na formação do quê? O que você tem que entender? Lembra, da menor organização para a maior. Você tem lá, por exemplo, átomos iguais ou diferentes vão formar ali algumas moléculas. Né? Dois átomos iguais de oxigênio. De oxigênio vai formar o O2 que nós respiramos. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio vai formar a molécula de água. Então, esses átomos formam as moléculas vão formar as substâncias que vão estar dentro das células. A união de células vai formar os nossos tecidos. Por exemplo, aqui a minha pele é formada por várias células. A união dos tecidos diferentes vão formar os órgãos. Todos os órgãos em um ser formam um organismo, forma aqui o ser humano, certo? Então aqui eu tenho o sistema respiratório, o sistema excretor, sistema urinário, sistema digestório, tudo isso aqui está formando o indivíduo. Quando são indivíduos de mesma espécie que você está estudando na natureza, nós chamamos de população. Chamamos de população.
Então, quando você vai, por exemplo, ler lá na internet, numa aula de geografia, sobre o censo brasileiro, e o que eles vão colocar lá? População da cidade. Porque o que eles queriam saber é apenas a população de uma espécie, que é a espécie do ser humano, certo? Ah, professor, mas e a história que eles falam? Ah, a comunidade. Gente, comunidade é a relação entre populações diferentes. Aí essas populações podem ser, por exemplo, a gente vai falando da natureza. Ah, a população de coelho, de cavalo, de árvores, né, de borboletas. Então, isso é uma comunidade, tá? Isso é uma comunidade, porque são espécies diferentes, né, vivendo ali, se interrelacionando. E aí, a união dessas comunidades com o ambiente a gente chama de ecossistema. E os ecossistemas da Terra, todos, nós chamamos de biosfera. Biosfera. Vamos ver a questão. Letra A. Então, ali a pergunta é a seguinte, ó, essa organização está conceituada na formação de uma população que é composta por diferentes espécies de uma comunidade? Não. População é uma espécie só. B. De uma comunidade que é o conjunto de todos os seres vivos de um ecossistema? E aí? Tá parecendo correto ou não? Ecossistema, conjunto de todos os seres vivos, de populações diferentes. Então, né? Tá correta. Letra C. De um ecossistema que é definido pelos fatores abióticos ambientais. Abiótico seria água, terra, luz. Então, o ecossistema não é voltado para isso, é voltado para um ser vivo. Claro que a gente precisa desses abióticos também. Letra D, por que está errada? É formação da biosfera, que consiste na atmosfera do planeta. Gente, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra, tá? A biosfera se refere à camada onde nós encontramos seres vivos, tá? Então, totalmente diferente. Letra E, dos fatores bióticos, que é dos seres vivos, que corresponde aos fatores químicos e físicos do ecossistema. Bom, daí já não. Químicos e físicos do ecossistema não é um fator biótico e sim abiótico, ok? Essa estava bem legal, estava bem de boa. Vamos para a última. As pilhas e baterias utilizadas atualmente contêm metais pesados como mercúrio, chumbo, cádmio e níquel. Esses metais são potencialmente perigosos à saúde humana, devido a características bioacumulativas que apresentam. O que seria a palavra bioacumulativa? Seria algo que acumula em um ser vivo, tá bom? Vamos continuar ali. Olha só o que está dizendo as alternativas. Primeiro deixa eu explicar essa bioacumulação, como é que funciona. Bom, é assim, quando você se alimenta de produtor, de uma maçã, de uma pera, de uma goiaba, um damasco, seja o que for, você está recebendo energia, certo? Conforme vai passando o nível trófico, essa energia ela vai diminuindo. Se eu fizer uma pirâmide de energia, a base vai ser cheia de energia, cheia de carboidrato lá do alface. Quando chegar lá em cima, numa coruja, numa águia, a quantidade em relação à primeira que ele recebe de energia é muito pouca. Então, conforme vai passando os níveis tróficos, a energia vai diminuindo. Professor, mas pelo que eu estou vendo aqui nessa imagem, eu estou vendo que alguns peixes não estão muito acumulados e os peixes maiores, os predadores lá no topo da cadeia alimentar, estão com maior acumulação. Mas isso é energia, professor? Não. Isso são metais pesados. Devido à poluição que está chegando em todos os lugares, principalmente na água, quando os animais eles acabam abrindo a boca ali para poder obter o oxigênio, até mesmo beber a água e tal, o que acontece? Vai passar pelas brânquias a água para ser retirado o oxigênio. Nisso, juntamente, vêm todos os metais pesados possíveis,
como chumbo, níquel, outras coisas que a gente viu ali. O que acontece? Eles ficam armazenando-se na carne do indivíduo. Então, isso é o processo de bioacumulação, ou, como está aqui embaixo, ó, biomagnification, ou seja, uma manifestação, né, dessa quantidade grande de metais pesados, tá? Então, olha só, olha o exemplo de cima da flecha branca, tá? Você tá vendo ali os peixinhos pequenininhos. Já no segundo nível trófico, ele já tem um acúmulo de alguns metais. O terceiro nível trófico já tem um pouco mais de acúmulo de metais pesados. Já o último nível trófico dos peixes, ele está lotado de metais pesados. Agora a minha pergunta é para você responder aí com o seu amigo, pelo chat, pelo WhatsApp, sei lá quem está assistindo junto com você. Gente, é o seguinte, quais desses peixes da flecha branca é aconselhável você pescar e comer? Acho que eu ouvi daqui o Brasilzão todo falando o peixinho branco lá no início. Exatamente. Por isso que é extremamente preocupante um tipo de peixe que é extremamente comum, né, nas peixarias e na mesa das pessoas, que é um peixe que é chamado de cação. O cação, gente, ele é um tipo de tubarão. Como ele é um tubarão, ele acaba ficando mais alto na cadeia alimentar. E assim, quando a gente fala da água, geralmente segue a regra. Os menores são o início da cadeia alimentar e os maiores são o topo da cadeia alimentar. Então, por que não comer um cação? Por que não comer um tubarão? Porque ele já veio comendo outros indivíduos, né? E isso faz uma bioacumulação desses metais pesados. Então, ao você se alimentar dele, o risco de você ter algum tipo de doença, algum tipo de intoxicação alimentar é muito maior, né? Aqui embaixo, ó, abaixo da linha preta, você tem ali, por exemplo, alguns crustáceos ali, sendo fonte de energia para os peixes pequenos, que é fonte de energia para a foca, que a foca é fonte de energia para o urso polar. Então você percebe que no urso polar você acaba tendo grande quantidade de acumulação. Então, por exemplo, se alguém resolve se alimentar do urso polar, seria uma dó danada, né? Um bichinho tão fofinho, né? Mas você receberia uma quantidade muito grande desses metais pesados, tá? Então, bioacumulação é algo que tem caído muito, principalmente no Enem. Porque o Enem, ele quer mostrar para você como está o ambiente e quer que você entenda essa preocupação, se você conseguir entender essa logística da bioacumulação. Então, vamos lá, ó. A bioacumulação de metais pesados é verificado onde? Ao longo da cadeia alimentar, cuja contaminação é maior quanto maior for o nível trófico analisado. E aí? Exatamente essa. Olha a letra B. Em maior concentração na base da cadeia alimentar. Não. Isso se for energia. Se for metais pesados, poluição, vai ser no nível trófico mais alto. Letra C. Nos consumidores primários que metabolizam esses metais em seus tecidos, também não. Os consumidores primários vão se alimentar ali diretamente do produtor, então não. Letra D. Nos organismos autótrofos fotossintetizantes. Não, gente. Os organismos autótrofos fotossintetizantes, eles são a base. São eles que produzem energia. E, obviamente, o que eles pegam do solo é filtrado pelas raízes para pegar apenas aquilo que precisa ser produzido. Ah, vai produzir uma banana, uma cana-de-açúcar, vai produzir uma lixia. É isso que ele vai produzir. Então, você não vai ter ali metais pesados. E último, nas excretas nitrogenadas de animais devido à eliminação desses metais pelo sistema urinário. Então, você percebe, aqui não tem nada a ver, porque ninguém vai se alimentar disso. E se ela for para o solo decomposta, não vai ser decomposta da forma que está aqui, bem poluente, tá bom? Bom, espero que vocês tenham conseguido entender muito bem, espero que vocês tenham acertado todas as 5 questões de biologia, espero que vocês tenham curtido a aula e a gente se vê quando? Quando? No próximo Chave do Enem, Ciência da Natureza. Tchau, gente, até mais.
Fala galera, muito bom estar de volta com vocês. Que legal nós nos encontrarmos novamente para juntos estudarmos, aprendermos e nos prepararmos juntos aqui no Chave do Enem. Que legal ter a sua companhia aqui com a gente. E lembrem, se você ainda não visitou a nossa página lá no Instagram, se você ainda não mandou a sua mensagem, a sua dúvida, a sua sugestão, estamos te esperando. Segue a gente lá e compartilha a sua foto com a gente. Tira uma foto aí, aproveita do seu momento de estudo, do seu momento de live e aí compartilha lá com a gente e marca o Chave do Enem, beleza? Estou te esperando. Bom, vamos para a nossa conversa de hoje então. Hoje nós temos alguns assuntos aí para tratar no nosso componente de física. O que é que a gente vai conversar hoje? Hoje nós falaremos sobre os conceitos básicos da cinemática, na verdade, alguns conceitos básicos da cinemática, sobre o movimento uniforme, que é um tipo específico, uma classe específica de movimentos, e sobre representações gráficas desse tipo de movimento, que é o movimento uniforme. Então vamos lá, sem demora, vamos para as nossas questões de hoje. Vamos ver o que é que nos aguarda. A nossa primeira, já temos aqui uma situação um pouco diferente. Olha só o que ela nos diz. No dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana New Horizons atingiu o ponto mais próximo que qualquer artefato humano esteve do planeta anão Plutão. Então chegou lá bem pertinho de Plutão. Neste instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. E você achando que a caminhada até a escola era longe, né? Olha lá. 5 bilhões de quilômetros. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente, quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Aí vem então a pergunta, o que ele realmente quer de nós. No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio de uma imagem pela antena transmissora da sonda e sua recepção por uma antena receptora na Terra é... Então, ele quer saber o seguinte, a sonda está lá pertinho de Plutão e ela vai enviar um sinal aqui para o nosso planeta, o planeta Terra. Esse sinal vai viajar, então, esses bilhões de quilômetros que separam um lugar do outro, e esse sinal vai demorar um certo tempo, então, para sair lá de Plutão e chegar até aqui na Terra. Quanto tempo isso demora? Bom, nós temos algumas coisas que complicam aqui a gente. Vamos dar uma olhadinha nelas. Primeiro, a distância está em bilhões de quilômetros, enquanto a velocidade está em metros por segundo. Então, de cara, a gente já percebe aqui que a gente vai precisar dar uma arrumada nessas unidades de medida. Por quê? Bom, quilômetros e metros não podem estar juntos ali na mesma forma, eles não se conversam. A gente vai ter que transformar todo mundo para o mesmo padrão. Ou todo mundo em quilômetro, ou todo mundo em metros. Segunda coisa é aquela potência que aparece ali, né? Observe, então, que a velocidade da luz, ela está descrita na forma de notação científica, utilizando uma potência de 10. Vamos primeiro, então, dar uma melhorada nesses nossos dados, vamos separar eles e aí a gente parte para a resolução da nossa questão. Primeira coisa, então, vamos anotar ali a nossa distância. Eu vou representar essa distância com ΔS. S ali de posição e delta de variação. Então, se a gente pensasse numa trajetória, isso é, no caminho que esse sinal percorreu, como sendo uma sequência de posições onde ele esteve, a variação, ou seja, a mudança de todas essas posições é a distância que ele percorreu. Por isso, estou representando ali então com ΔS. Toda vez que você vê esse ΔS, então, ele vai representar uma distância. E ela foi de 5 bilhões de quilômetros. Ao invés de trazer o bilhões ali por escrito, vou escrever o número ordinal dela então. Tá lá? ΔS são 5 bilhões de quilômetros, representei com todos os zeros ali. E para que essa medida converse com a medida da velocidade, que é metros por segundo, nós vamos então transformar agora para metros. Bom, aí você pode pensar assim, 1 quilômetro tem quantos metros? Bom, 1 quilômetro são 1000 metros. Então, para eu transformar essa medida nossa aqui de quilômetros para metros, nós vamos multiplicar ela por 1000. E aí, quando a gente multiplica esses 5 bilhões por 1000, vão aparecer mais 3 zeros e nós vamos descobrir que essa distância ela é, então, de 5 trilhões de metros. É muito longe, né? É muito longe. Bom,
O dado da distância, então, agora está mais ou menos bom para a gente. Por que mais ou menos? Eu posso trabalhar com um número aberto desse jeito aí, não tem problema nenhum. Agora, é muito zero, né? Para a gente ficar colocando a nossa conta, a conta vai ficar muito grande. Então, vamos escrever esse número também em notação científica? Assim a gente trabalha com os números todos em notação científica e fica mais fácil da gente conseguir operar eles na nossa fórmula, na nossa continha. Então, 5 trilhões nós podemos escrever como sendo 5 vezes 10 elevado a 12 metros. 12, porque observe que nós temos ali 12 zeros, esses zeros então viram ali a quantidade do expoente, 5 vezes 10 elevado a 12 metros. Agora sim, nossa distância está em metros, está escrito só com números e de uma forma concisa, de uma forma pequenininha. Bom, o recurso que nós vamos usar aqui é a formulazinha da velocidade. Observe que ele disse que a luz viaja ali a uma velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e ele não disse que essa velocidade aumenta em momento nenhum e nem que ela diminui em momento nenhum. Ou seja, essa velocidade ela é constante, ela é o tempo todo uniforme, ela não muda de valor, não tem aceleração. Então, nesses casos, quando a velocidade não muda, quando ela é constante, nós podemos calculá-la usando esta formulazinha aí. A velocidade ela vai ser a razão, a divisão entre a distância e o tempo que demorou para ser percorrida essa distância. Nós queremos descobrir aquele tempo que está ali embaixo, o tempo que demorou para o sinal percorrer. Distância nós temos e velocidade nós também temos. Então, nós podemos agora substituir aqui na nossa fórmula. Olha lá, 3 vezes 10 oitava no lugar do v, da velocidade, 5 vezes 10 elevado a 12 no lugar do ΔS, a distância, e ΔT é o tempo que nós queremos descobrir. Observe que o ΔT estava ali dividindo 5 vezes 10 a 12, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. E o 3 vezes 10 oitava vai assumir o lugar do ΔT, né? Ele passa dividindo, e a nossa formulazinha fica deste jeitinho aqui, ó. O tempo é 5 vezes 10 a 12 dividido por 3 vezes 10 oitava. Ou, posso dizer também, tempo é distância dividido por velocidade. Também funciona. Sempre que a velocidade for constante. Se ela não for constante, não vale mais isso aqui pra gente. Bom, agora é só a gente dividir. Vamos dividir os números naturais ali com os números naturais e as potências, a gente opera com as potências através da propriedade ali das potências. 5 dividido por 3, a gente vai cair numa dízima periódica, 1,666666. E 10 elevado a 12 dividido por 10 elevado a oitava são duas potências com a mesma base. Então, a gente mantém essa base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Isso é uma propriedade de operação de potências. Então, 12 menos 8, 4. Unidade de medida ali, segundos, porque a nossa velocidade estava em metros por segundo. Então, o tempo também sai em segundo. Bom, aí você vai olhar lá para as alternativas e vai se sentir tentado a marcar a letra C. Ou dizer, não, tem alguma coisa errada. A letra C é 10 elevado a 1 e o nosso resultado deu 10 elevado a 4. O que a gente faz? Bom, nesse caso a gente vai olhar ali o que o enunciado estava pedindo. Observe o que ele estava pedindo. No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo. Então, nós vamos procurar entre as 5 alternativas o valor que está mais próximo desse 1,66666 vezes 10 elevado à quarta. Bom, pelas regrinhas de arredondamento, observe que o número 6 ele é maior do que 5. Então, nós vamos arredondar para a próxima casa decimal, que seria o 7. Então, ficamos ali com a letra D, 1,7 vezes 10 elevado à quarta potência. Bom, uma questãozinha relativamente tranquila aqui para a gente, né, resolver. Tem essa questãozinha do arredondamento, alguma operação de potência, mas é tranquila, não tem nada de muito além do que aquilo que a gente já está acostumado a fazer, certo? Talvez aí alguma transformação de unidade, alguma coisa assim que pegue um pouquinho mais na hora de realizar. Beleza? E aí, acertou essa? Se você acertou, manda aí nos comentários. Se você errou, manda aí também no que foi que você errou, onde é que ficou a dúvida. Resolveu agora? Se não, você pode escrever para a gente tentar te ajudar com isso aí. Beleza? Então vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão traz aqui para a gente um gráfico, olha só, um gráfico aí de uma reta. Observe que a gente tem vários números no nosso eixo vertical, que seria correspondente ao eixo Y, mas que todos eles estão indicando para a gente posição.
Posição é o lugar onde o objeto está. E essa posição está representada aí por medidas em metros. Você pode imaginar, por exemplo, uma grande linha, uma grande reta como a reta real. Cada posição, cada número nessa reta é uma posição onde ele está. E esses números podem estar medidos em metros, né? Mensurados em metros. Então a gente tem ali 0 metros, 20 metros, 40 metros, 60, 80, 100, 120 e assim vai. Bom, e no eixo horizontal nós temos o eixo do tempo. Então, conforme o tempo passa, as posições estão aumentando, você percebe? Do tempo 0 para o tempo 5, a posição foi do 40 ali para próximo do 140. Então, houve uma mudança na posição, aumentou a posição conforme o tempo passou. Então, esse objeto ele está se deslocando para frente na trajetória dele, né? As posições estão crescendo. Toda vez que a gente tem gráficos da posição ao longo do tempo, eles podem ter caras diferentes. Nesse caso aqui, o nosso gráfico ele é uma reta. Toda vez que o gráfico da posição pelo tempo for uma reta, se trata de um movimento uniforme, um movimento que acontece com velocidade constante. Se esse movimento não tivesse velocidade constante, então nós não teríamos uma reta no gráfico da posição pelo tempo, nós teríamos uma curva, uma parábola, por exemplo, um pedaço de parábola, se fosse um movimento uniformemente variado, com aceleração constante, ou uma curva de qualquer tipo, se fosse um movimento variado qualquer. Mas se for uma reta, nós temos um movimento uniforme, para o gráfico da posição ao longo do tempo. Muito bem, então só de olhar para esse gráfico a gente já sabe que se trata de um movimento com velocidade constante, de um movimento uniforme. Vamos ver o que ele está pedindo para a gente então. Diz assim, o gráfico precedente, isso é, o gráfico que veio antes, né, o gráfico acima, representa a função horária da posição x de um móvel que está realizando um movimento uniforme em trajetória retilínea. Ah, então olha só, ele repetiu para a gente a informação que a gente de cara já conseguiu identificar pelo gráfico. Esse gráfico representa um movimento uniforme, que está acontecendo em linha reta. Então, é um movimento retilíneo uniforme. Retilíneo, de acontecendo em linha reta, uniforme, velocidade constante. E observe que ele está chamando a posição aí de x. Agora, há pouco a gente chamou as posições de S, que é comum de aparecer, aí ele está chamando de x. Pode ser também a letra que a gente define para nomear a posição, tanto faz. Com base nesse pressuposto, assinale a opção que expressa a posição do móvel em metros em função do tempo t em segundos. Então, o que ele quer que a gente encontre? Ele quer que a gente encontre a função, a equação, a expressão que indica para a gente onde o objeto está. Isso tem um nome, isso é a equação horária dos espaços. Para movimentos constantes, ela tem essa cara aqui, ó. Ela também recebe um apelido curioso, a equação do sorvete. Olha lá, S é igual a S0 mais ou menos VT. O que é cada uma dessas coisas? S ali representa a posição onde o objeto está. S0 é a posição inicial, é o lugar de onde ele saiu, onde ele iniciou o movimento dele. É aquele S0, ou SO, se você preferir. Mais ou menos, bom, aí nós vamos usar mais quando a velocidade for positiva, isso é, movimento progressivo. O nosso objeto, o nosso móvel está indo para frente, as posições estão crescendo. E vamos usar o menos se a velocidade for negativa, isto é, o movimento é retrógrado, o objeto está voltando na trajetória, as posições estão diminuindo. E T representa o tempo de movimento desse nosso objeto. Então aqui para a gente, observe o seguinte, nós conseguimos já olhando aqui para o gráfico, marquei ali com a setinha azul, identificarmos a posição onde o movimento inicia. Observe que no tempo 0 a posição era 40, ou seja, o S0 dele, a posição inicial, vale 40. Então a gente já pode substituir ela ali, ó. X é a posição, coloquei ela no lugar do S, é o que a gente quer descobrir, e já sabemos que o S0 é 40. Bom, já sabemos também que nós vamos usar aí o sinal de mais, porque as posições estão aumentando conforme o tempo passa, não é? E VT ali é velocidade vezes o tempo. Observe então que olhando as alternativas aqui, a gente já consegue eliminar praticamente todas. A letra B não serve para a gente, a letra C não serve para a gente, a letra E não serve para a gente, porque o S0 delas está diferente. O S0 de uma está 20, de outra está 10 e da outra também está 10. Então, para a gente não vale a letra B, C e D. De cara a gente já sabe então que é A e D. Bom, mas para
definir entre a A e a D, a gente precisa encontrar a velocidade. Como que nós vamos encontrar a velocidade? Pela formulazinha da velocidade. Velocidade é distância dividido pelo tempo. Observe o seguinte, aqui no final do movimento dele, nós conseguimos identificar que ele está na posição 420. Bom, então ele saiu da posição 40 e foi até a posição 420. Ou seja, se nós quisermos saber quanto ele andou, é só a gente fazer o final menos o começo. Nós vamos fazer 420 menos 40, o lugar de onde ele chegou, menos o lugar de onde ele saiu. E aí nós temos a distância que ele andou, dividido pelo tempo que ele demorou para chegar até lá. Você pode olhar ali no eixo horizontal do gráfico, vai perceber que depois de 20 segundos é que ele foi chegar lá na posição 420 metros. Então agora é só a gente operar, 420 menos 40, nós caímos em 380, você pode fazer o 380 dividido pelo 20, você pode cortar os zeros e fazer 38 dividido por 2, aí você escolhe a melhor maneira de resolver aí a sua fração, mas o fato é que o resultado aí vai dar 19 metros por segundo. Aí agora que a gente já sabe a velocidade, a gente pode voltar e substituir ela lá na nossa formulazinha, olha lá. A posição x será 40 mais ou menos 19t. No caso aqui, na verdade, nós vamos usar apenas o sinal de mais, não precisamos do sinal de menos, porque as nossas posições estão aumentando conforme o tempo passa. Então o movimento é progressivo, a velocidade é positiva, portanto nós ficamos aqui com a letra A. Letra A, olha só, questãozinha legal, bem completa, né? Sobre gráficos, ali a gente usou a equação horária dos espaços, precisamos interpretar o gráfico, usamos a equaçãozinha da velocidade e as contas foram relativamente fáceis, né? Bem tranquilinhas da gente fazer ali, apenas uma fração e o restante foi só substituir os números para a gente descobrir qual era a equação. Quando a gente olha para a cara do exercício, às vezes parece até que é um exercício muito complicado, muito difícil, mas não é, a gente não pode se assustar com a cara do exercício, né? A gente encara ele e vê que ele não era tão complicado assim, beleza? Então vamos para o próximo, vamos aqui para a nossa próxima questão de hoje. Bom, a nossa próxima questão, ela diz o seguinte, um objeto de massa m constante se move sobre uma pista retilínea. Agora você já sabe, retilínea significa em linha reta, muito bem. Paralela ao eixo x. No instante t1, igual a 2 segundos, esse objeto está na posição x1, 10 centímetros. No instante t2, que valia 6 segundos, ele é encontrado na posição x2, 20 centímetros. Sabe-se que em todo movimento a força resultante sobre o objeto é nula. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da velocidade v desse objeto durante esse movimento. Então, olha só, algumas coisas aí para a gente considerar. Se a gente está querendo simplesmente calcular a velocidade do objeto e não tem forças externas envolvidas, né? Esse objeto está se movimentando com velocidade constante, a gente só quer descrever o movimento dele, a gente não quer identificar causas do movimento, etc. A massa é uma informação irrelevante para a gente. Em nenhuma das formulazinhas da cinemática a gente vai encontrar massa. Não serve para a gente. Para descrever o movimento, a massa ela é irrelevante. Bom, entretanto, tem outras informações aí que são relevantes para a gente. Por exemplo, ele diz que a força resultante sobre o objeto é nula. Isso é importante a gente saber. Por que é importante? Porque força é o agente responsável por provocar a aceleração. Então, se a força é nula, significa que não tem aceleração. Ele está com velocidade sempre constante, a velocidade dele não muda. Então, se trata de um movimento retilíneo uniforme, porque ele disse lá na primeira linha ó, que a pista era reta, era retilínea. Então, é um movimento retilíneo uniforme. Ele está com velocidade constante, andando sempre em linha reta. Pois bem, aí ele disse que no momento que ele estava passando pela posição 10 centímetros, o cronômetro marcava 2 segundos. Quando ele passou pela posição 20 centímetros, o cronômetro marcava 6 segundos. Qual que é a velocidade? Bom, então é só a gente calcular. Velocidade é distância dividido pelo tempo. Como que a gente acha essa distância? A distância é a posição final menos a posição inicial, igual a gente fez ali no gráfico. Posição 20 menos posição 10. E o tempo que ele demorou é a mesma coisa. É o tempo final menos o tempo inicial. Então, lá na posição 20 o tempo era 6, na posição 10 o tempo era 2, então 6 menos 2.
Quando a gente faz 20 menos 10, o resultado disso dá 10. Quando a gente faz 6 menos 2, o resultado disso dá 4. E quando a gente divide 10 por 4, o resultado dá... Quanto deu aí? Muito bem, muito bem, muito bem. Velocidade 2,5. Opa, eu coloquei metros por segundo ali, mas não é. Centímetros por segundo. Observe lá que as nossas medidas estavam em centímetros. Então, a nossa alternativa aqui, letra A. 2,5 centímetros por segundo. Faltou o C ali na minha unidade de medida, né? Muito bem, olha só, outra questãozinha bem tranquila, né? Para a gente resolver, só usando aí a nossa fórmula da velocidade. Bom, a próxima, ela é igualmente tranquila e ela nos solicita o seguinte. Duas cidades A e B encontram-se a uma distância de 400 quilômetros uma da outra. Qual velocidade média em quilômetros por hora de um carro que saiu da cidade A e chega à cidade B em 5 horas? Então, nós temos uma cidade que está a 400 quilômetros de distância da outra. O carro vai percorrer essa distância aí das duas cidades, entre as duas cidades, durante 5 horas. Vai levar 5 horas para sair da A e chegar até B. Qual é a velocidade média dele? Observe que aqui, quando ele pergunta qual é a velocidade média, nós estamos desconsiderando o fato de que esse carro pode ter tido momentos onde ele estava mais rápido, momentos onde ele estava mais devagar, momentos onde ele parou. Nós estamos desconsiderando, nós estamos considerando a média da velocidade dele ao longo desse trajeto. Então, é a nossa formulazinha da velocidade, como se ela fosse constante. Velocidade é distância dividido pelo tempo. A distância entre as duas cidades, muito bem, a distância já está ali no nosso enunciado, 400 quilômetros. Quantas horas ele demorou? 5 horas. Nossa, essa aqui ficou muito fácil, né? 400 dividido por 5, 80 km por hora, que nos leva à alternativa letra D de dado. Olha só, essa questãozinha aqui foi muito, muito tranquila. Se caiu uma assim, estamos arrasando, né? Parabéns, eu tenho certeza que todos vocês acertaram essa questão aqui. Muito bem. Bom, e aí nós ainda temos mais, vamos lá, a nossa outra questão aqui. Uma questão sobre pessoas que estão acostumadas aí a correr, né, que praticam o esporte da corrida, talvez já tenham ouvido falar desse termo. Cada esporte tem os seus termos específicos, a corrida também tem os termos dela. Olha lá, entre os corredores de rua, o termo passe é utilizado para indicar o intervalo de tempo em que o corredor percorre a distância de 1 km. Então, em quanto tempo esse corredor demora para percorrer 1 km? Esse é o passe dele. Um corredor que durante uma corrida teve passe médio de 5 minutos, desenvolveu nessa corrida a velocidade média de... Então, olha só, ele entregou aqui para a gente uma coisa diferente do usual, que é essa medida chamada passe. Não é a medida que a gente usa no nosso dia a dia, passe. A não ser que você costume correr aí, né, no seu dia a dia. Passe, ele disse para a gente que essa medida representa o tempo que demora para percorrer 1 quilômetro. Observe que nessa única medida, nós já temos duas informações, tempo e distância. Então, o passe é o tempo que demora para percorrer 1 quilômetro, um único quilômetro. Agora, o corredor aí do nosso problema, ele teve um passe médio de 5 minutos, ou seja, 5 minutos é o tempo que demorou para ele percorrer 1 quilômetro. Muito bem, então qual foi a velocidade dele? Vamos lá, velocidade é distância dividido pelo tempo. Velocidade dele, vamos descobrir. Qual foi a distância? Você já sabe, distância 1 quilômetro. Qual foi o tempo? 5 minutos. Só que aqui a gente tem um probleminha. Observe que as nossas alternativas, as nossas respostas todas, elas estão em quilômetros por hora. A nossa distância está em quilômetro, tudo bem, só que o nosso tempo está em minutos. Então, nós precisamos levar esse minuto para horas. Então, o ΔS eu já substituí ele por 1 quilômetro, está tudo certo. Agora, 5 minutos, para nós transformarmos em hora, nós precisamos dividir esse valor por 60. Por quê? Porque 1 hora, ela possui 60 minutos. Então, quando eu divido um valor em minutos por 60, eu estou automaticamente transformando ele em horas. Então, eu peguei ali o 5 e coloquei ele sobre 60, dividi ele por 60, para transformar em horas. Aí nós ficamos com uma divisão de duas frações. E você não precisa ter medo da divisão de duas frações, é muito tranquilo para fazer.
tem uma propriedadezinha muito legal para a gente conseguir dividir frações, que é, você copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Observe, a segunda, a de baixo, era 5 sobre 60, nós invertemos ela, ela virou 60 sobre 5. Observe que 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes qualquer coisa é essa coisa. Então, 1 vezes 60 sobre 5 é 60 sobre 5, não vai mudar em nada. Então, agora é só você dividir aí 60 por 5, você vai descobrir que o valor da velocidade desse nosso corredor era de 12 km por hora. Essa foi a velocidade aí do nosso corredor. A alternativa ali foi a alternativa de letra C. Pessoal, foi muito bom o nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha conseguido aproveitar, tenha conseguido compreender aí as nossas resoluções, que você tenha conseguido compreender os conceitos e que tenha ajudado a clarear a sua mente para esse bloco de conteúdos da cinemática, principalmente aqui no movimento uniforme, que foi a classe de movimento que nós conversamos hoje. Um grande abraço, um super beijo, a gente se vê na próxima. Até logo!